Primeira Guerra Mundial, a era da Guerra das Trincheiras. $20 milhões de homens combateram em labirintos de trincheiras e túneis subterrâneos, de tamanho suficiente para dar a volta ao mundo. Muitos soldados foram deixados nos campos de batalha, os seus cadáveres e armas estragados pela terra. Agora uma equipa de historiadores e arqueólogos vão escavar as trincheiras da linha da frente. Este chão enlameado contém pistas de um mistério, o de como estas trincheiras tornaram a Primeira Guerra Mundial tão difícil de vencer. Chama-se estaca de rosca, uma invenção alemã que os britânicos adotaram rapidamente. Por alguma razão esta não explodiu, mas assusta-me bastante, para ser franco. A evolução da Guerra das Trincheiras é a evolução da tecnologia. Esta é a história da Guerra das Trincheiras e dos homens que nelas combateram, viveram e morreram. Cavando Trincheiras, segundo episódio. Nos campos de Flandres, na Bélgica, uma equipa de arqueólogos está a escavar duas trincheiras da linha da frente da Primeira Guerra Mundial. As trincheiras dos aliados revelaram dezenas de artefactos relacionados com cada fase da Guerra das Trincheiras. Mas nas trincheiras alemãs, 5 dias de escavação revelaram apenas destruição. A minha primeira impressão é que é um fragmento de granada de mão. Depois de limpo, temos um capacete alemão com espigão. A equipa acha que as trincheiras alemãs foram esmagadas sob fogo de artilharia pesada. Mas o que faria deste local um alvo tão especial? O historiador Peter Barton pede ajuda a Peter Chassou, historiador e cartógrafo militar. É certamente difícil de acreditar que várias batalhas ferozes foram aqui travadas. Eles vão em direção à terra de ninguém para ajudar a desvendar o mistério da explosão da trincheira alemã. Estamos na trincheira alemã novamente. Temos aqui trabalho em cimento. E julgando pela posição no mapa de Peter, é bem possível que estejamos muito perto do sítio onde já temos a metralhadora marcada. Sim, temos de certeza a posição da metralhadora alemã marcada no mapa das trincheiras, exatamente nesta trincheira onde estamos. A posição desse posto de metralhadora pode ilustrar outra tática das trincheiras. Salientes eram saliências na linha, permitindo às tropas quase cercar o inimigo. Mas em menor escala, os salientes poderiam criar uma vantagem diferente. O técnico de campos arqueológicos Frankie Weifels. A linha da frente estende-se desde aqui ao abrigo, provavelmente ao posto da metralhadora. Continua até o outro abrigo e percorre mais de 30 metros até fazer um ângulo de 90 graus à direita. Aquela é a linha da frente, ao ocidente, e temos a linha da frente virada a sul. O posto de metralhadora destruído que a equipa encontrou situava-se numa pequena saliência da linha alemã. Isto permitia que ela atingisse uma larga faixa da terra de ninguém. A coisa mais perigosa na terra de ninguém era a metralhadora fixa. O que faziam era fixar uma metralhadora que cortava a erva da terra de ninguém, à altura dos joelhos. Durante o dia, andar na terra de ninguém era suicídio. Assim, os soldados começaram a trabalhar de noite. As operações iniciavam-se logo após escurecer. Todas as noites, ao longo da frente, centenas de soldados rastejavam para fora das trincheiras. Era a única hora a que o arame farpado podia ser reparado. Mas as metralhadoras alemãs estavam sempre alerta. Trabalhar em silêncio tornou-se um fator de vida ou morte.
No início da guerra, o arame farpado era colocado em postas e era muito perigoso de noite, porque tinha de se martelar os postes no solo e o barulho podia ser ouvido pelos atiradores de metralhadora do inimigo. Eles atiravam sobre a área onde ouviam atividade. O barulho indicador de homens trabalhando o arame fez com que milhares morressem até os britânicos usarem uma solução copiada do inimigo. Chama-se estaca de rosca, uma invenção alemã imediatamente adotada pelos britânicos. E o motivo pelo qual foi adotada foi que, ao contrário das estacas de madeira, estas eram de aplicação silenciosa. Tudo o que era preciso fazer era colocar a ponta no solo e começar a girar como se fosse um saca-rolhas. Quando tivesse entrado, prendia-se-lhe o arame, nestes arcos aqui em cima, e montava-se a quantidade que se quisesse, sem emitir um som. Mas reparar o arame farpado não era a única razão para sair das trincheiras à noite. A escuridão também era o momento perfeito para espiar o inimigo. Os aviões de espionagem só podiam espiar até certo ponto. Estavam altos demais para verem os novos ninhos de metralhadoras e fortificações. Por vezes a única solução era ver mais perto, pessoalmente. Os ataques surpresa às trincheiras eram a solução. Inventados no início de 1915, o objetivo era infiltrar uma trincheira alemã, matar o inimigo e escapar pelo menos com um prisioneiro vivo para extrair informação. Um soldado relatou a sua aterradora experiência num ataque surpresa a uma trincheira em 1915. Abafámos as bandoleiras e equipamento das nossas carabinas para que nenhum ruído nos pudesse trair. A última coisa que fizemos antes de sair foi dar uns aos outros uma forte dose de rum. Depois, houve alguns sussurros de despedidas e uns apertos de mão. Assim que passávamos os nossos arames farpados, deitávamos-nos e começávamos a rastejar. No lento avanço até à linha do inimigo, passei por um estado prolongado de consciência, durante o qual me sentia à beira de um abismo de medo, mais pesado devido a uma longa e vívida antecipação. A agonia silenciosa da aproximação deliberada. Capitão Herbert Reed. Na terra de ninguém, os atacantes esperam pelo momento certo de atacar. Não se atrevem a mover-se enquanto as metralhadoras alemãs estiverem no seu lugar. Para o ataque ter sucesso, este alvo tem de ser destruído. Agora, novamente no local, Barton e Chassot acreditam que sabem porque esta trincheira alemã foi destruída. O que temos aqui é um mapa das trincheiras preparado para uma invasão britânica de trincheiras. Sabemos por este plano que no início de 1917 eles executaram este ataque. Aconteceu mesmo aqui, neste local, e aquele posto de metralhadora alemã era o alvo das howitzers britânicas de 4,5 polegadas, especificamente para destruir ou neutralizar aquele posto de metralhadora, de forma a que ele não pudesse atirar para a terra de ninguém e assim matar a tropa de invasão britânica que vinha do outro lado dessa tal terra de ninguém. Os invasores preparam-se para o ataque, esperando que as cápsulas dos aliados obliterassem os ninhos de metralhadoras. Com o ninho de metralhadoras destruído, os invasores poderiam iniciar o ataque.
Os ataques surpresa de trincheiras podiam ser muito sangrentos. Pela informação que obtiveram, foram mais tarde, depois da guerra, considerados ridiculamente caros, porque havia sempre baixas, havia sempre mortes, e frequentemente descobria-se muito pouco. Com taxas de sobrevivência tão baixas como 50%, milhares foram feridos ou morreram nestas invasões de trincheiras. Ninguém poderia ganhar a guerra desse modo. Ambos os lados continuaram à procura de uma forma de sair das trincheiras. E como os arqueólogos em breve descobriram, o impasse enviou os soldados ainda mais perto para debaixo da terra. Há a sensação de que aqui poderia ser uma espécie de abrigo de trincheiras. E criaram uma maravilha da engenharia. Com a guerra no impasse, no inverno de 1916, os soldados alemães e aliados abrigaram-se nas trincheiras, exaustos pelo tédio, pelo frio e pela ameaça de morte súbita. Fortes vendavais rugiram durante as 2 noites e foram as mais frias que já tínhamos passado nas linhas de combate. Os homens vinham com os seus racionamentos quase congelados. Soldado John F. Mould. Do outro lado da terra de ninguém, os alemães enfrentavam as mesmas dificuldades. A guerra foi definida pelo tédio e pontuada por momentos de terror. Não havia forma de saber quando os aliados iriam lançar um ataque surpresa ou um ataque de artilharia. Não esquecerei facilmente aquelas longas noites de inverno na linha da frente. Na escuridão estávamos vulneráveis a todos os tipos de absurdos da imaginação. Um tronco de árvore, um montículo de terra, um pedaço de arame tomavam novas e ameaçadoras formas, e à luz de um projétil de iluminação podia parecer que vinham na nossa direção. Os soldados esperavam estar em casa antes do Natal de 1914, mas a guerra arrastava-se sem um fim à vista. Agora, a escavação descobre como essas frias trincheiras se tornaram num lar longe de casa. Temos uma característica retangular ali. A primeira impressão, olhando para isto, é de que temos uma área quase quadrada, contém tecidos, madeira e sentimos que isto pode ser algum tipo de abrigo de trincheira. Quando ficou claro que a guerra duraria anos e não meses, milhares de homens precisavam de um lar nesta terra de água e lama. Isto era a tarefa dos engenheiros reais britânicos e dos pioneiros, ou pioneer, alemães. O trabalho deles era arquitetar um sistema de trincheiras onde os homens pudessem viver. Era um lar. O que estamos a ver aqui não é apenas uma trincheira, mas onde os homens viveram. Uma metrópole subterrânea enraizou-se por detrás das trincheiras. Em cada secção viveram e dormiram até 3.000 homens. Os engenheiros improvisaram cozinhas e casas de banho. Uma base militar com todas as comodidades exceto uma, a luz do sol. Na verdade, viveram mais pessoas debaixo da terra no saliente de Ypres em 1917 do que vivem hoje à superfície na cidade de Ypres. Hoje, apenas despojos restam dos homens que aqui viveram. Isto é uma colher normal britânica. Uma meia. É de borracha. Estamos a obter provas de um lar aqui nas trincheiras. Penso que estamos a observar uma posição, provavelmente não ocupada por soldados, mas por oficiais ou superiores. Para alguns oficiais, como o segundo-tenente Robin Skaggs, as condições de vida chegavam por vezes a ser agradáveis. Minha querida avó, estou a escrever isto sentado no meu jardim nas traseiras do meu esconderijo. Está uma tarde maravilhosa.
Já conquistámos bastante território e enquanto escrevo estão 3 jovens à minha volta mantendo-se tão ocupados como podem. Agrada-lhes fazer um pouco de jardinagem para um oficial. A avó gostaria do meu banco de jardim, abrigado do vento num cantinho aconchegado que apanha sol o dia inteiro. Os militares de patente inferior têm menos comodidades. Tudo era cuidadosamente estruturado, tal como a estrutura social civil. Os oficiais, as classes superiores, ficavam separados dos homens simples do povo. E isto era uma verdade absoluta na guerra de trincheiras. Cartas e encomendas eram de grande importância nas trincheiras. Se as famílias tivessem possibilidades para enviar encomendas, enviariam grande quantidade de alimentos de todos os géneros. Especialidades, doces, bolos, frutas, tudo poderia ser enviado. Viam-se oficiais a comer pâté de foie e tartes de carne na época de Natal. Não era nada raro. Encontram-se listas de conteúdos de encomendas e aqui está uma. Temos uma lata de cacau, uma lata de sopa de tomate e o recipiente tem marcado se ele gostou ou não. VG. Por favor, não mandes mais. Aqui. Ele tem em frente a um frasco de Bovril uma lata de tabaco. Estavam bastante bem abastecidos. Apesar disso, a maioria dos soldados gozavam de coisas mais simples. A dieta típica de um soldado nas trincheiras era carne enlatada, que é literalmente carne de conserva que chegava em latas, e comiam isto virtualmente todos os dias. Este material era utilizado para dar mais sabor à comida dos soldados. Mas à medida que a vida nas trincheiras se tornou mais suportável, uma nova arma chegou aos abrigos. O gás de mostarda era um químico letal que se infiltrava nas trincheiras e atacava os soldados enquanto dormiam. Lançado em cápsulas explosivas, o gás de mostarda era um líquido castanho oleoso que se transformava em gás. Era especialmente perigoso se os homens em condições de frio fossem borrifados com esse material e depois descessem ao esconderijo subterrâneo. Isto aconteceu muitas vezes. No frio, o líquido não se transformava em gás, mantinha-se líquido nas suas roupas. Quando chegassem ao subterrâneo, a um ambiente ameno, o líquido transformava-se em gás e todo o abrigo cheio de homens podia ser gaseado. Sai, tens gás na roupa. Passava rapidamente de líquido a gás e gaseava um abrigo inteiro cheio de homens. Sobretudo nas partes mais macias, corroía o corpo dos homens. Se fosse inalado, corroía o corpo de dentro para fora. Entrava nos pulmões e queimava o caminho até sair do corpo. Esta era, de longe, a forma mais letal de gás. Em 1917 e 1918, milhares morreram devido aos efeitos do gás de mostarda. Os casos de gás são terríveis. Eles não conseguem respirar, nem deitados nem sentados. Os seus pulmões desaparecem, literalmente queimados. Alguns têm os rostos e os olhos devorados pelo gás e os corpos cobertos de queimaduras de primeiro grau. Um jovem hoje gritava pedindo para morrer, com a camada superior da pele do rosto e do corpo queimada. Dá-lhe uma injeção de morfina. Quando irá isto acabar? Enfermeira Shirley Miller. Os arqueólogos vão procurar a resposta nas trincheiras, enquanto Peter Barton vai em busca dos locais de um capítulo da guerra pouco conhecido. Temos de ignorar o que vemos aqui à superfície e mergulhar noutra dimensão, uma dimensão que está abaixo dos nossos pés. A guerra dentro dos túneis. Nos arredores de Ypres, na Bélgica, um campo agrícola está a revelar armas, estruturas e artefactos da Primeira Guerra Mundial. Em 1916, parecia que ninguém poderia ganhar esta guerra. Mas num campo próximo existem provas de uma solução mortífera.
O historiador Peter Barton vai à procura dessas pistas. Quando olhamos para estes campos de batalha, temos de ignorar o que vemos aqui à superfície e mergulhar noutra dimensão, uma dimensão que está abaixo dos nossos pés. Os planeadores, de ambos os lados da linha, recrutaram uma nova espécie de soldados. Escavadores de túneis subterrâneos. Era a forma mais bárbara de fazer guerra na frente ocidental. Como digo, não tinha fim. 24 horas por dia, 365 dias ao ano. A escavação de galerias subterrâneas e a colocação de minas tornaram-se táticas complexas de batalha. Desciam mais um nível na sua própria trincheira. Escavavam sob a terra de ninguém a várias profundidades. Um túnel suficientemente grande para se trabalhar nele, talvez com 1,5 metro de altura, 1,20 metro de largura. Escavavam o túnel o mais silenciosamente possível para que o inimigo não ouvisse a escavação. Escavavam uma câmara quando chegasse abaixo da trincheira deles, enchiam-na com explosivos e, no momento escolhido, geralmente em conjunto com uma invasão ou um ataque de infantaria, explodiam a mina. Quem estivesse diretamente alinhado com o túnel seria vaporizado, enterrado ou sairia da trincheira pelos ares para a terra de ninguém. Eram literalmente atirados para fora. Isso permitiria à sua força de ataque de infantaria tomar essa trincheira da linha da frente de forma muito mais fácil. Em 1916, existia já uma vasta rede de galerias de minas e túneis sob o saliente Ypres. O curioso dessas companhias construtoras de túneis era que elas não eram formadas por soldados, mas por civis. E a primeira companhia de construtores de túneis foi formada por homens que estavam a trabalhar nos esgotos de Manchester, numa quinta-feira, e na segunda-feira seguinte já estavam a trabalhar nos subterrâneos de França e na Flandres. Sem formação militar, eles não sabiam nem saudar um oficial. Deram-lhes carabinas, mas logo lhes tiraram, porque pensaram que poderiam disparar uns contra os outros. Mas eles não tinham vindo para lutar, mas para cavar, e todos sabiam disso. Até hoje, as cicatrizes dos túneis desmoronados podem ser observadas na superfície dos campos da Flandres. Aqui está um bom exemplo de um desmoronamento recente. Vê-se porque não há nenhuma vegetação a crescer em torno do buraco. É bastante recente. Se alugássemos uma máquina para cavar a direito para baixo aqui, iríamos ter diretamente aos túneis canadianos, que foram escavados em 1916. Este tipo de buraco em croa está presente por todo o saliente da Ypres. É mais frequente aqui em cima devido ao solo arenoso, mas por todo o lado se encontram desmoronamentos, uns grandes e outros pequenos. Os agricultores já perderam tratores dentro deles, regularmente perdem vacas. Estão ali de pé e desaparecem debaixo do solo. À medida que ambos os lados tentavam cavar túneis por baixo do inimigo, detectar e destruir a escavação inimiga tornou-se uma tarefa mortífera. Se encontrassem um túnel alemão vindo na sua direção e descobrissem onde estava exatamente, isso dava-lhes uma enorme vantagem. Assim podiam deixá-los continuar a escavar, escutando e seguindo o seu progresso continuamente, até que chegassem ao ponto em que poderia ser arriscado. E nesse ponto era onde a barbárie começava, a guerrilha primitiva. Se um ou outro ouvisse o seu adversário a trabalhar, obtinha-se a direção e o nível e colocava-se um torpedo num buraco feito com uma broca especial, com um ângulo de buraco na direção correta para atingir os trabalhadores e preso a um detonador. Minador canadiano Tenente John Westacott. No ponto escolhido, decidiam o momento de explodir. Faziam as ligações. Explodiam a carga de 45 quilos e assassinavam aqueles homens.
Aqui, no verão de 1916, os alemães fizeram uma tentativa maciça para conquistar este terreno. Os escavadores de túneis que estavam debaixo do solo naquele momento sabiam que algo se estava a passar. Quando voltaram do trabalho de manhã, subiram ao que seria a sua linha da frente e ela estava repleta de alemães. Eles tinham tomado a trincheira durante a noite. Ninguém avisou os escavadores de túneis. Os alemães viram os escavadores de túneis canadianos e mergulharam nos poços, perseguindo-os. O tenente John Westacott estava lá. Estávamos equipados com revólveres e granadas, mas a melhor arma de todas, e sobretudo para o trabalho subterrâneo, era uma faca especialmente fabricada com uma lâmina de cerca de 12,7 cm de comprimento, montada numa faixa de latão sobre a nossa mão. Esta arma era silenciosa em ação. Durante 24 horas, eles lutaram corpo a corpo com granadas, baionetas, carabinas, qualquer coisa com que pudessem lutar. Die Engländer müssen hier sein. Sieh genau hin. Das hier! Go! There's another one right there! Go! Centenas de homens morreram nos túneis. Alguns ainda lá estão. Este memorial aqui marca, mesmo na área onde nos encontramos, 13 homens que foram mortos nos túneis subterrâneos. 90 anos depois, os homens ainda estão onde morreram, sepultados nos seus túneis. Na primavera de 1916, 20 mil escavadores de túneis iniciaram a maior operação de escavação de galerias da história. O tremor de terra de Messines Ridge. Detida pelos alemães desde 1914, Messines Ridge não era mais do que uma série de colinas, mas dali os alemães podiam observar e disparar sobre as tropas dos aliados por todo o saliente. Um dos pontos mais importantes em Messines Ridge era um outeiro conhecido como Colina 60. Estamos noutro desses locais no saliente que era absolutamente essencial para a observação, a Colina 60. Quando estamos no cimo da colina, olhando para Ypres, temos uma vista panorâmica fantástica. Se estivermos no cimo, olhando na outra direção, teríamos uma vista panorâmica das linhas alemãs. Os alemães queriam mantê-la e nós queríamos tomá-la. A ideia era nada menos do que fazer explodir a Colina 60 e grande parte da Messina Ridge para o esquecimento. Ao longo de quase 2 anos de trabalhos clandestinos, uma cadeia de túneis foi escavada sob os alemães no cume. Túneis compridos estendiam-se a centenas de metros atrás das linhas inimigas. No final dos túneis, grandes câmaras subterrâneas cheias de explosivos mesmo por baixo dos alemães. O explosivo predileto dos escavadores de túneis era algo chamado amonal. Foi concebido especificamente para levantar objetos. Era um explosivo médio. Um explosivo forte faria uma racha fina para quebrar linhas ferroviárias, se quiserem. Um explosivo fraco, como a pólvora, é muito lento a levantar grandes quantidades de terra a centenas de metros de profundidade. Por exemplo, milhões de toneladas de terra. Enquanto o trabalho subterrâneo continuava, os soldados alemães que guarneciam as colinas não faziam ideia de que toneladas de explosivos de amonal estavam debaixo dos seus pés. Poderia levar 6 semanas, dia e noite, para encher. Não havia uma abertura em lado nenhum. No total, havia 19 cargas espalhadas pelos cumes. Na Colina 60 foram construídos túneis de 3 km de comprimento para distribuir explosivos. Assim, na madrugada do dia 7 de junho de 1917, todas as 19 cargas estavam no seu lugar. Parte da maior carga de explosivos jamais colocada na história. Após a meia-noite do dia 7 de junho, os comandantes dos aliados lançaram um dos mais poderosos bombardeamentos preliminares da guerra. Depois, às 3 da manhã, as minas foram despolutadas.
que se seguiu foi a maior explosão executada pelo homem até àquele ponto da história. Uma explosão cataclísmica que foi ouvida tão longe como em Londres. 25.000 foram pulverizados instantaneamente ou enterrados vivos. A detonação dessas minas mudou dramaticamente a paisagem. O que vemos aqui é a cratera Caterpillar. Foram 31,75 toneladas de amonal colocadas a 33,5 metros de profundidade. Na verdade, é uma vala comum. Não é apenas uma cratera, é uma grande sepultura. 800 homens morreram só nessa explosão e ainda estão debaixo dos nossos pés hoje. Minutos após as detonações, 150.000 tropas dos aliados carregaram pelas colinas no ar pesado de sangue e poeira. Quando a infantaria tomou esta área, depois de as minas terem explodido, encontraram as casamatas de metralhadoras ainda na frente da floresta, totalmente guarnecidas. Todos os homens estavam mortos, morreram por concussão. E as trincheiras, também totalmente guarnecidas, haviam-nos esmagado. Encontraram os homens de pé, esmagados até à morte. Os dois lados da trincheira tinham-se unido. As explosões permitiram aos aliados avançar quase 3 quilómetros, tomando 16 quilómetros das colinas. Foi o primeiro grande sucesso em 3 anos. No local das escavações, os arqueólogos estão prestes a encontrar pistas dos últimos e sangrentos dias nestas trincheiras. Eu não devia estar tão perto desta cápsula. Sinceramente, isto assusta-me terrivelmente. Nos campos da Flandres, os arqueólogos têm apenas 2 dias para encontrar pistas dos últimos dias dramáticos das trincheiras. Durante 3 anos, este foi o lar de centenas de milhares de soldados. Mas em 1917, a escavação de Messines Ridge pelos aliados deu início a uma nova fase da guerra. O próximo passo era lançar uma maciça ofensiva de infantaria. Ficaria conhecida como a Terceira Batalha de Ypres. E seria lançada destas mesmas trincheiras. O que temos aqui por cima é uma camada de solo arável. Temos cerca de meio metro de solo arável e depois, chegando aqui, temos uma coloração diferente. Essa coloração está unicamente aqui porque isto são os resquícios de metais da Primeira Guerra Mundial, a maior parte dos quais vieram do céu. São granadas explosivas. Devido à intensidade dessas granadas explosivas, a Primeira Guerra Mundial tornou-se de facto uma característica geológica. Nas semanas que precederam a Terceira Batalha de Ypres, os aliados lançaram um ataque de artilharia feroz contra os alemães. O inimigo retaliou e 90 anos depois existem muitas lembranças mortais nas trincheiras dos aliados. Por alguma razão esta ainda não explodiu, mas isso não quer dizer que não possa explodir no futuro. Se alguém passar aqui e der uma grande pancada naquilo, poderia explodir facilmente, fazer bang e depois nós seríamos estilhaçados aqui mesmo. Na verdade, estou muito próximo da extinção aqui. O grande assassino da guerra, a artilharia, estava a tornar-se mais eficaz com desenvolvimentos como o Grace Fuse. No momento em que a granada tocasse no chão, ela explodia à superfície do chão e as lascas de aço dessa mesma granada voavam para todos os lados. O tipo de danos que estas coisas poderiam fazer simplesmente fazia com que os homens deixassem de existir. Eles simplesmente desapareciam. Por exemplo, numa manhã nublada, podíamos ficar apenas com uma nuvem de sangue no ar. Este é o tipo de coisas que podia acontecer com estas granadas maciças. Embora os aliados tivessem conseguido manter a cidade de Ypres, ela ainda estava ao alcance da artilharia alemã.
Ao longo de 3 anos, a cidade foi lentamente pulverizada. Em 1917, a cidade de Ypres tinha sido reduzida a escombros. Os soldados tornaram-se peritos a identificar os diferentes tipos de granadas inimigas que vinham na sua direção. Os nomes que as tropas davam às granadas muitas vezes provinham do som que elas faziam em voo e com a própria explosão. O nome Jack Johnson foi dado à explosão de uma grande granada negra devido ao boxer negro Jack Johnson que existia naquela época. O nome dessas granadas, a Louise Bangs, por exemplo, era uma granada alemã de alta velocidade em que o whiz e o bang da explosão ocorriam muito perto um do outro. Em 1917, os bombardeamentos estavam a atingir o seu auge. Apenas em julho de 1917, os aliados lançaram mais de 4 milhões de bombas sobre posições alemãs. Foi o prelúdio ensurdecedor da Terceira Batalha de Ypres. Todo o local se resumia a uma massa de bombas a explodir. O som mortífero com que explodiam e as vibrações terríveis que se seguiam arruinavam os nervos de todos à sua volta. Muitos tiveram de ser levados com neurose de guerra. Durante o tempo em que ocorreu esta barragem, estilhaços voavam por todo o lado, em todas as direções. Soldado John F. Mould. A explosão das granadas podia provocar morte por concussão a uma distância de 10 metros, perfurando o baço e os rins, sem deixar marcas no corpo. O efeito do bombardeamento pode ser totalmente devastador no sistema nervoso. As pessoas simplesmente iam-se abaixo com o bombardeamento e com o trauma do ruído das explosões. Muitas vezes ouvimos relatos de pessoas que ficaram autênticos farrapos. Mas cada pessoa tem um limiar emocional diferente. Alguns aguentavam um pouco mais. A neurose de guerra causou baixas terríveis. No final da guerra, 30 mil homens tinham enlouquecido. As pessoas podiam simplesmente desintegrar-se e nunca mais recuperar. Fazem apenas 3 anos desde que morreu o último veterano que esteve num lar a vida inteira. Nunca ultrapassou os bombardeamentos. Debaixo desta trovoada metálica, 300 mil homens preparavam-se para sair das suas trincheiras. Três semanas de fogo e chuva de artilharia transformaram a terra de ninguém num pântano. As condições eram más. Mas os generais não iam esperar muito. No dia 31 de julho de 1917, os soldados prepararam-se para sair das suas trincheiras sob uma indubitável saraivada de aço e balas. Frederick Knox descreve os seus últimos momentos antes de sair. Acho que aquela meia hora foi provavelmente a pior que já passei. Soldado Frederick Elias Knox. Pelos registros, sabemos com precisão o que se passou antes do ataque no dia 31 de julho de 1917. Eles tomaram uma chávena de chá e comeram salsichas e batatas antes de subirem ao topo. Suspeito que se deve ter seguido uma colher de rum. Depois era apenas a questão de proferir as potenciais despedidas. A maioria dos soldados sentiu que subir ao topo era o maior teste que qualquer homem poderia enfrentar. Com o passar do tempo, a apreensão tornou-se aguda enquanto eu avaliava as minhas hipóteses de sobreviver ao ataque. Não podia desistir tão facilmente. A minha garra sobre a vida fortalecia-se e, mais do que nunca, eu queria viver. Oficial de ligação Paul Lucien Mays. Quando o apito soou, foram estas mesmas trincheiras as que eles escalaram, de encontro ao fogo das metralhadoras.
foi uma das batalhas mais sangrentas da guerra. A quantidade exata de mortes nunca foi estabelecida. Calcula-se que mais de 68 mil homens tenham sido feridos ou mortos. Apesar das pesadas perdas, ao longo dos 4 meses seguintes, os soldados aliados avançaram até Pas-Chendel. Os aliados novamente começaram a escavar, mas não por muito tempo. Em 1918, os soldados testemunharam a chegada de novas táticas e tecnologia que iria finalmente derrotar as trincheiras. Nos campos da Flandres, uma escavação histórica está a chegar ao fim. O inverno da Bélgica está a instalar-se, mas nada pode perturbar o sentimento de realização dos arqueólogos. Em apenas 2 semanas, eles descobriram 2 trincheiras completas da linha da frente e encontraram mais artefactos que pensaram ser possível. As trincheiras em breve serão cheias de novo, postas em repouso mais uma vez sob as colheitas dos agricultores. Algumas pessoas dizem que não vale a pena. Estamos a fazer este esforço todo para limpar as trincheiras, para retirar as coisas que estão entre os apoios em A e depois vamos tapá-las de novo. Então por que o fazemos? Penso que vale realmente o esforço. É assim que se faz arqueologia. Os locais das escavações revelaram provas de cada fase da Guerra das Trincheiras. Na trincheira britânica, esconderijos e apoios em A. Parte da engenhosa arquitetura de uma fortaleza construída em solo frequentemente encharcado. O que os arqueólogos fizeram aqui foi pegar numa tesoura e cortar a fita da frente ocidental. Esta pequena escavação é esse pequeno corte. A escavação revelou pistas que explicam por que os soldados escavaram estas trincheiras em primeiro lugar. As trincheiras simplesmente apareceram nesta paisagem porque os homens tinham de se proteger do aço, das balas e dos estilhaços. É tão simples como isso. Durante 3 anos não houve forma de quebrar um impasse. Ataques de gás, atiradores furtivos, invasões de trincheiras, fogo de artilharia, todas as táticas falharam. Mas em 1918, o último ano da guerra, o enigma de como quebrar o impasse foi finalmente resolvido. Os novos e primitivos tanques arrebentavam até mesmo as mais robustas linhas de trincheiras. E a precisão dos bombardeamentos explodiam as posições fortificadas em pedaços. Quando a guerra finalmente terminou, as trincheiras foram enchidas. Nas guerras que se seguiram, os generais tentaram evitar as trincheiras, agora sinónimo de impasse. Mas em breve, os poucos soldados da Primeira Guerra Mundial que ainda estão connosco irão falecer. Esta escavação está a ser feita num momento em que ainda existem alguns veteranos da Primeira Guerra Mundial vivos, apenas 4 em Inglaterra, 4 na Alemanha e 3 na Austrália. Estamos mesmo no ponto em que a Primeira Guerra Mundial está a passar de memória para a história e não poderemos nunca mais voltar atrás. À medida que estes últimos veteranos falecerem, os artefactos que eles deixaram serão as únicas lembranças do que se passou aqui. Objetos que falam através de gerações. No último dia da escavação, dia 11 de novembro, os arqueólogos partilham os achados com as pessoas da Flandres, antes de as entregarem aos museus de todo o mundo. Pensamos nas pessoas que lá estiveram e os sacrifícios que fizeram, e exatamente o mesmo do outro lado da terra de ninguém. Já não são eles e nós.
Não são os britânicos contra os alemães. É apenas um pedaço de história que significa muito para as pessoas no mundo inteiro, ainda hoje. Com o tempo, os nomes dos soldados irão desaparecer. É realmente difícil de colocar em palavras. É um enorme privilégio. É algo que nunca se esquecerá. Faz-nos sentir extremamente humildes e com sorte, porque nas décadas da minha vida nunca tive de ir à guerra. Milhões de homens viveram e morreram nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E muitos dos seus corpos ainda estão aqui, enterrados sob os campos da Flandres. Mas graças aos arqueólogos, o seu sacrifício não será esquecido. Versão portuguesa Santa Claus Audiovisual.